Vai fazer a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes presente, vereador Felipe do Nascimento Lopes, vereador Jomiri da Costa Gomes Filho. Presente. Vereador Jefferson da Silva Gonçalves. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Vereador Messias Carvalho da Silva e vereador Urielzinho da Saúde. Presente. Feita a chamada e a número regimental, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro de registro para uso da tribuna em tema livre, que se encerrará após a leitura da pauta. Câmara Municipal da Nação dos Boas, pauta para a sessão ordinária do dia 11 de 12 de 2014, às 10 horas, expediente, ata da sessão ordinária de 9 de 12 de 2014. Indicação 0096 de 2014, requerente vereador Messias Carvalho da Silva. Ementa dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a instalação de estacionamento para bicicleta, abre aspas, bicicletário, fecha aspas, em diversos locais do nosso município, como, por exemplo, nas estradas das praias, no centro da cidade, nas praças, entradas das repartições públicas, próximas às áreas comerciais e demais locais onde se verifica a necessidade da sua instalação. Na ordem do dia, parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de decreto legislativo de número 076, promovente vereador Geomir da Costa Gomes Filho, Felipe do Nascimento Lopes, Joyce Lúcia Costa dos Santos. Dispõe sobre sustar o efeito do decreto executivo 180, 18 de junho de 2014, bem como das suas alterações previstas no decreto executivo 2206, de 11 de agosto de 2014, ambos expedidos pelo prefeito municipal de Nação dos Boas. Parecer da Comissão de Saúde ao projeto de lei número 006 de 2014, promovente senhor prefeito, dispõe sobre da nova redação às leis 1197 e 01 de 2012. Dispõe sobre o Conselho Municipal da Saúde da Armação dos Búzios, CMSAB, e das outras providências. Feita a leitura do expediente da ordem do dia, registrando a presença da ilustre vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, eminente líder do PDT, Felipe do Nascimento Lopes, e também o ex-presidente do PDT, Messias Carvalho da Silva. Feita a leitura e registrado a presença do eminente vereador desta Casa Legislativa, presidente. Em discussão as atas das sessões ordinárias do dia 9 de dezembro de 2014. Esse sorriso seu brilhante é muito lindo, viu? Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da indicação de número 96 de 2014, de autoria do vereador Messias Carvalho da Silva. Questão de ordem, presidente. Concedida, vereador. Registrar a presença do vereador Lohan Silveira, por favor. Presença registrada. Indicação de número 96 de 2014, de autoria do vereador Messias Carvalho da Silva. O vereador que subscreve, atendendo única e exclusivamente ao interesse público, solicita da outra mesa na forma regimental que submeta ao soberano plenário a indicação ao Executivo Municipal para instalação de estacionamento para bicicletário em diversos locais de nosso município, como, por exemplo, nas entradas das praças no centro da cidade, nas praças, entrada de repartições públicas próximo às áreas comerciais e demais locais onde se verifica necessária a sua instalação. Justificativa, considerando toda a discussão em torno da sustentabilidade e a adoção de medidas por parte do poder público para promover o desenvolvimento sustentável. Considerando que na mesma esteira, a bicicleta é um meio de transporte alternativo não poluente, capaz de reduzir congestionamentos e também exigindo menos espaço que os carros para serem guardados, considerando ainda que a utilização da bicicleta como meio de transporte proporciona maior qualidade de vida para o usuário, trazendo benefícios para a sua saúde, além de ser uma forma econômica de locomoção. Sendo assim, a presente indicação visa contribuir com as medidas sustentáveis a fim de incentivar a utilização das bicicletas como meio de transporte e, assim, podendo
através do local adequado para guardá-las, proporcionar maior segurança para os que desejam se utilizar dela. Por todo o exposto e considerando a pertinência do assunto abordado, conto com a ajuda dos nobres colegas pela aprovação. Messias Carvalho da Silva, vereador, autor. Feita a leitura da indicação, presidente. Em discussão, indicação. Discutir, senhor presidente. Para discutir, o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Senhor presidente, caros colegas vereadores, assistência que nos honra nessa manhã, internauta, na verdade, eu quero primeiro parabenizar o ilustre vereador Messias Carvalho pela indicação. Eu vejo com bons olhos meu futuro prefeito Felipe Nascimento. Se falamos, a onda agora é mobilidade urbana, e o mínimo que o nosso município, e aí eu vejo não só Cabo Buzo, mas eu vejo outra cidade também, a instalação de bicicletário, e isso, na verdade, sem precisar montar o projeto de mobilidade urbana, já seria um incentivo das pessoas usarem a bicicleta. Por exemplo, se você deixar sua bicicleta hoje em frente ao banco, em 10 minutos ela é roubada. E isso, na verdade, vereador Messias, eu quero parabenizar Vossa Excelência, porque o mínimo que a gente podia ter de incentivo é de ter isso em várias cidades que eu conheço. Lá tem muitos bicicletários que o cara chega, próprio cadeado, coloca a bicicleta, e a bicicleta evitar ser roubada. Então, a iniciativa de Vossa Excelência, eu percebi que, em função da audiência pública acontecida no Cine Bardot, Vossa Excelência, como sempre, captou a vossa mensagem, como diz o mestre Guru, e está trazendo à pauta uma matéria de suma importância para o município. E, com isso, você começa já a incentivar as pessoas a usarem bicicleta. Hoje, mesmo você querendo usar a bicicleta, se você chega na Caixa Econômica, qualquer agência bancária, aliás, os bancos que tinham que fazer isso. Tinha que ter uma iniciativa do Banco do Brasil, que Vossa Excelência foi funcionário, Banco Itaú, eles já tinham por obrigação ter em frente aos bancos, e eu acho que uma lei podia ser o próprio banco fazer isso, já ter em frente aos bancos esse bicicletário para o seu usuário chegar e sua bicicleta não ser roubada. Então, Vossa Excelência traz nessa manhã uma matéria tão simples, mas de uma importância tamanha, aonde se quer se incentivar as pessoas andar de bicicleta, de caminhar de bicicleta, e, na verdade, a cidade não tem aonde você guardar essa bicicleta para evitar ser roubado. Então, registro aqui com muito carinho essa sua iniciativa da importância para o nosso município. E quem sabe, de repente até a gente fazer até uma lei, eu acho que independente do poder público, do que as agências bancárias, porque já ganham, já tem um lucro absurdo nesse país, que eles pudessem, na verdade, obrigando eles a ter um espaço no banco para colocar, ou em frente do banco, um bicicletário para o seu usuário, aquele que, incentivando com isso, que as pessoas usem a bicicleta. Então, registro nessa manhã essa alegria, satisfação. Parabéns a Vossa Excelência pela iniciativa brilhante de dar um encaminhamento e mostrar para a visão daqueles que querem ter uma visão diferenciada, que a simples visão de Vossa Excelência é de suma importância. Parabéns, vereador Messias. Continue em discussão a indicação. Para discutir. Para discutir, o vereador Lohan Gomes da Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência internautas, bom dia. Registrar aqui a presença do nosso ex-prefeito Toninho Branco, que nos honra com sua presença. Obviamente que a gente não pode deixar de parabenizar o vereador Messias, como foi abordado pelo vereador Henrique Gomes, na apresentação dos estudos que estão sendo feitos por conta do plano de mobilidade urbana realizado na última terça-feira no Cine Bardot, onde, de todos os problemas referentes à mobilidade urbana, foi abordado alguma coisa nesse sentido, e, como foi falado aqui, o vereador foi rápido e pertinentemente apresenta essa indicação, que é importante, do incentivo ao uso da bicicleta,
que visa aí contribuir pela melhoria no trânsito, né? A gente costuma dizer que em horário de rush, a nossa José Bento Ribeiro Dantas virou uma Avenida Brasil. Muitas das vezes a gente demora 1 hora, 1 hora e meia do centro até Manguinhos, em horários de pico. Mas aí, vereador, a importância dessa indicação, ela nos traz também uma discussão antiga, ela nos traz para um outro problema e que nós precisamos inserirmos definitivamente nas nossas preocupações diárias, que são, melhor dizendo, as vias de acesso, né? Nós andarmos aí de bicicleta, por exemplo, na José Bento Ribeiro Dantas, torna-se uma tarefa um tanto quanto impossível e perigosa. Mas essa indicação de Vossa Excelência é um pedaço nessa composição, é uma preocupação nesse sentido de que a gente possa ter o local para guardá-las com segurança. Já é um start no incentivo ao uso da bicicleta, sim, mas a gente não pode deixar de falar aqui da nossa preocupação quanto à principal via de acesso à cidade. Nós abordamos, ou melhor dizer, ouvimos naquela apresentação do Plano de Mobilidade Urbana a questão de um estudo já realizado pela administração anterior nesse sentido, apresentado ou falado alguma coisa ali pelo Beto Bloch, onde eu entendo que é importante a união de pensamentos e de força, de estudo e de vontade para contribuir, né, pela realização desse projeto, pela implantação desse projeto, que seja a médio prazo, para que a gente possa ter essa sustentabilidade que a gente tanto fala, incentivando o uso das bicicletas, por exemplo, como Vossa Excelência aborda nessa manhã. Então, parabéns pela indicação, eu acho muito importante, é um start, como falei agora há pouco, e que a gente possa dar maior abrangência no futuro quanto a esse problema na nossa cidade. Continua em discussão a indicação. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o vereador Uriel da Costa Pereira. Senhor presidente, nove vereadores, assistência presente, internauta, meu bom dia a toda a assistência. Bom dia a Sidney, pai de Pitalô. Sidney foi o meu primeiro técnico no primeiro quadro, que me puxou do segundo quadro e me deu iniciativa no campo da rasa, né? Isso faz parte da história. Senhor presidente, é uma matéria de subimportância. Eu acho que a discussão está sendo positiva no vereador Messias. E Vossa Excelência foi muito feliz. Mas nós também temos que pensar, nobre vereador, e estender, por exemplo, nós temos na área de ossos e armação, João Fernandes também, que tem que ser incluído, né? Eu não estou só pensando nas pessoas que vão à praia, né? Eu estou pensando também no trabalhador. Muitas pessoas de São José, Rasa, Bahia Formosa, aqui, vão para o seu trabalho com a sua bicicleta, né? Então tem que se criar mecanismo, não pensando só porque Búzios se discute muito a questão da visita, daqueles que quer passear de bicicleta, né? Mas a gente tem que pensar também, que aí tem que ser discutido até na parte de ciclovia, né? Quantas pessoas da Rasa, né? Essa parte aqui de Manguinhos aqui, eu digo que isso aqui é um crime. Eu não ando de bicicleta até Manguinho, nem mando um filho meu andar, que isso daqui é uma loucura. Então, isso daí a gente tem que se discutir muito, né? Principalmente porque o campo de trabalho é a parte do centro, né? E as pessoas de São José, Bahia Formosa, né? A gente tem que trabalhar em cima disso. Então, a matéria de suma importância, eu acho que é muito importante isso. Eu acho que Búzios é um local que você tem que caminhar, andar de bicicleta, né? Nós temos várias partes de Búzios que, se nós conseguirmos usar como centro turístico e para atender a população, que nós temos que andar com as duas coisas. Se está bom para a população, vai estar bom para o turista. Não pode estar bom para o turista e estar ruim para a população, né? Nobre vereador, parabéns, estarei votando favorável a essa matéria. Eu sei que Vossa Excelência gosta de dar uma pedaladazinha de vez em quando, né?
Mas na bola. Bicicleta não dá, que dá distensão. Essa idade já não dá mais para dar bicicleta. Mas estarei votando favorável a essa matéria. Não, estou te chamando de você de experiente. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a indicação. Para discutir, senhor Para presidente. discutir, o vereador Messias Carvalho da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência internautas, bom dia. Essa indicação ela já está protocolada há algum tempo. Não foi agora que eu protocolei, não. Até porque, no próprio plano diretor, ficou estabelecido que nós temos que discutir a cidade a partir de uma inversão na prioridade no que diz respeito aos meios de locomoção. E o plano diretor estabelece desde 2006 como diretriz que primeiro se pense o pedestre, depois o ciclista, depois os usuários de transporte público e, por fim, os carros particulares. E então foi a partir daí que a gente já tem um entendimento na cidade, estabelecido numa diretriz do plano diretor, que assim tem que se pensar a cidade, a partir dessa ordem de prioridade. Agora tem que se tomar providências, né, para que assim seja. E aí já temos falado também, o plano diretor é de 2006. E agora que está se abrindo uma discussão sobre soluções para isso. E já temos 8 anos de plano diretor, daqui a pouco, daqui a 2 anos, 10 anos, lá no plano fala que ele será revisto nesse prazo de 10 anos, e sinceramente, eu não sei o que a gente vai rever, porque normalmente você revê algo que está sendo praticado, está sendo executado, aí você revê aquilo para aperfeiçoar, para corrigir. Então, eu tenho pensado sobre isso. Daqui a 2 anos, no máximo, a revisão do plano diretor. Alguém vai começar a falar sobre isso. Sim, mas vai rever o quê? Na verdade, tem que se falar o seguinte: já passou da hora de colocar em prática o plano diretor da cidade. Mas está aí, algumas discussões têm sido feitas, né? Plano de mobilidade urbana. Aí participamos dessa audiência pública no Cine Bardôs, que tratava do diagnóstico que está sendo apresentado. Eu achei correto, politicamente correto, que a Fundação Getúlio Vargas tenha anunciado isso como sendo um apoio à elaboração de um plano de mobilidade urbana pelo município de Armação dos Búzios. Muito correto. E dizendo ainda lá o representante da instituição: não temos a pretensão que seja um plano da FGV, não entendemos que é um plano do governo André, entendemos que é um plano que está sendo elaborado pela sociedade buziana. Aí a gente tem que lamentar, vereador Lohan, vereador Henrique Gomes, vereadora Joyce, que a resposta, né, não vou falar a resposta da população, porque, sinceramente, a população, de um modo geral, tem as suas necessidades, tem suas atividades, tem o seu trabalho. É claro que a gente não pode esperar que numa audiência pública, seja essa ou qualquer outra, tenhamos uma presença maciça do povo trabalhador, aquele povo que está na sua atividade do dia a dia e que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, os horários são proibitivos, elas não têm como conciliar a sua atividade do dia a dia com a participação numa audiência pública. Mas isso não é problema, porque todos nós entendemos que a sociedade, assim como os setores públicos, eles têm que se organizar. A sociedade também tem que se organizar. Então, o cidadão que não pode comparecer, ele tem que procurar se fazer representar por uma entidade, uma associação, uma entidade que represente o seu segmento. E aí a gente
que lá viu o vereador Lohan. Nós vimos lá no começo da audiência o quê? Eu tinha ali umas 100 pessoas? Não, ali cabem 100 pessoas, 100 e poucas pessoas. Tinha umas 40 pessoas, se tanto. E com o passar do tempo da realização da audiência, foi até se esvaziando, e ao final da audiência pública, eu digo que não tinha mais do que 15 pessoas ali naquele auditório. E aí a gente reflete sobre isso. A sociedade, ela se faz representar por entidades, por associações. Se nós tivéssemos ali, a grosso modo, considerando o que nós temos hoje de associações, de entidades em Búzios, se nós tivéssemos 2 representantes de cada entidade, enchia aquele auditório. Então, quando a gente fala da necessidade de discutir um plano que é da cidade, com participação popular, aí a gente tem que entender que a falta de uma presença nessas audiências reflete a falta de uma melhor organização da própria sociedade buziana, que não está respondendo da forma que se espera a uma discussão que é da cidade. E para que assim seja entendido, tem que ter a presença da sociedade. E ali se falou, por parte de algum representante que ali estava, tinha um representante da Associação de Ciclistas, e foi ele que falou sobre essa questão aí de que não tem esses locais para se guardar as bicicletas. E aí eu lembrei da minha indicação, e diante de toda essa discussão de mobilidade urbana, porque tem tudo a ver com isso, aí eu falei, acho que chegou a hora de colocar na pauta a matéria, até para estimular, não só a discussão, mas estimular as pessoas com alguma medida como essa, que eu entendo que tem que estar dentro de toda uma discussão da mobilidade, onde é que vai se instalar isso. O vereador Henrique Gomes falou dos bancos. Vereador, se os bancos recuassem os seus prédios e na própria área do banco ele instalasse esses equipamentos, seria muito bom, né? Que assim fizessem. Hoje, o que não pode é eles quererem fazer isso na via pública, porque na via pública não cabe ao banco fazer. Aí a solução na via pública, quem tem que dar é o governo. Agora, bom seria que os bancos, os mercados, na área de recuo, na sua própria área, eles recuassem a sua construção e previssem ali não só estacionamento para carros, mas também esses bicicletários, esses estacionamentos para bicicletas. Então é uma discussão que está aí colocada. Búzios já tem algumas soluções aí, tem aquela via que vem lá do Centrinho até o Pórtico, que já tem ali uma proposta de ciclovia. Já, na obra que está começando agora, da Rasa até o Pórtico, também está se falando que no projeto está prevista ciclovia. Nós temos mais problemas, do Pórtico para dentro, que aí nós temos vários locais, vários trechos de locomoção das pessoas que o uso da bicicleta é temerário, porque as pessoas têm que disputar espaço com os carros. Então, mas está aí, essa iniciativa ela visa estimular essa discussão, é uma discussão importante, e eu acho que a sociedade buziana tem que estar atenta e participando mais efetivamente dessas discussões, porque nós estamos discutindo a cidade. O plano diretor da cidade vai fazer 10 anos. Foi uma discussão de um plano para a cidade, diretrizes para o desenvolvimento da cidade. E nós temos que entender que não é plano de governo. Não é plano de governo. Alguém perguntou lá, mas esse governo não vai ter condição de executar essas coisas nos próximos 2 anos? Mas sim, claro que não. Eu acho que ninguém pode pretender que seja algo a ser executado por um governo. Nem o próprio governo, muito menos o próprio governo pode pensar assim, e a sociedade nem tem que deixar que se pense assim. Mas para que não se pense assim, a sociedade tem que participar. E é na participação da sociedade que ela diz o seguinte: isso aqui não é de governo não, isso aqui não é de FGV não, isso aqui é nosso, é da população. E se não é esse governo, que seja o próximo que faça. E nós vamos eleger alguém para que faça aquilo que é nosso. O dia que a sociedade disser assim, presidente, e ela mostrar isso com a sua participação, as coisas mudam. Enquanto isso não acontecer, não vai mudar muita coisa. Obrigado. Continua em discussão a indicação. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o vereador Felipe do Nascimento Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, nossos internautas, um bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de
Parabenizar o vereador Messias pela indicação, porque a indicação ela é importante dentro de um todo, né? A indicação de bicicletários em várias partes da cidade é importante dentro de um todo. Isso me lembra de uma indicação que fiz aqui há alguns meses atrás, de que o governo fizesse calçadas de Manguinhos até a Tartaruga, do Ceceu até a Tartaruga, que é um dos pontos, assim, do pórtico até aqui dentro, talvez um dos trechos da cidade. Tem ali calçada, tem ali Baía Formosa, tem a descida ali da Arrasa, do Cruzeiro também, que é complicado, mas tem aqui em Manguinhos também esse gargalo que nós temos, que é impossível você caminhar na calçada, carregar, empurrar um carrinho de bebê, um cadeirante no acero ali, no acostamento que nós temos. Então eu acho importante esta indicação, vereador. O vereador Uriel falou uma coisa interessante, que ele não vai de bicicleta nesse trecho, não deixa o filho dele ir, nem indica que ninguém vá. E de fato, a gente olha com muita cautela e muita preocupação as pessoas que se aventuram a andar de bicicleta nestes trechos da cidade que são totalmente despreparados para o pedestre. Tem a pista de carro e o pedestre anda por uma trilha, por um caminhozinho, e que a gente precisa ver. Dentro dessa questão de mobilidade que o vereador Messias está falando, dentro da questão do plano de mobilidade urbana, entra uma série de coisas, inclusive a questão do estacionamento, do carro entrando no centro, saindo, são questões que nós, sociedade, precisamos discutir. Porque a gente hoje, no centro da cidade, entrando um volume de carro absurdo, fazendo do centro um nó, agora chegando daqui a 20 dias no Réveillon, isso vai virar um caos. Então são coisas que têm que ser pensadas quando você tem uma área grande ali do lado do centro, que pode ser conversado para que seja usado como estacionamento, com serviço lá de valete, que quem quiser usar, pegue o carrinho e vá até o centro. Nós temos que criar mecanismos e caminhos, porque não basta eu fazer um grande estacionamento ali perto da prefeitura. Se existe, por exemplo, um senhor de idade, uma senhora, alguém que tem um problema na perna, como é que vai caminhar até o centro? Então você tem que criar também esse transporte para as pessoas que precisam e que querem usar. Tem aí em vários lugares, hotéis, campo de golfe, tem aqueles carrinhos elétricos que pegam a pessoa e levam onde ela quer. Então, iniciativas assim, Búzios precisa pensar, porque não dá para a gente colocar um volume de 1.000 carros, 1.500 carros dentro do centro, virar aquele nó absurdo, todo mundo ficar 2 horas preso ali e ainda sair descontente, xingando a cidade e achando isso aqui absurdo. Então, nós temos que colocar os bicicletários para que o povo ande de bicicleta e tenha onde guardar sua bicicleta. Mas nós precisamos antes criar o caminho para que a pessoa possa andar de bicicleta. Senão a gente vai colocar o bicicletário e as pessoas vão ter receio de ir de bicicleta. Às vezes você tem até a vontade de ir, mas quem se aventura na José Bento Ribeiro Dantas andar de bicicleta daqui para o centro? Você pode não chegar, como já aconteceu com amigos aqui nossos de mais de um. Não é uma raridade isso acontecer. Então, paralelo a isso, nós queremos que a cidade seja preparada para o pedestre, com o bicicletário, mas com os caminhos que conduzem a pessoa com segurança que queira chegar ao destino de bicicleta. Mais uma vez, vereador, claro que vou votar na indicação de Vossa Excelência, e penso que essa indicação é parte de um todo, da visão de um todo de cidade, que precisamos preparar para mais segurança daquele cidadão
que não anda de carro ou que quer andar de bicicleta, tem o carro, mas quer andar de bicicleta, mas não tem possibilidade de andar. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão e indicação. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Tem orador não? Por não constar oradores inscritos para o uso da tribuna em tema livre, passaremos agora para a análise das matérias da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de decreto legislativo de número 76 de 2014. Parecer. Trata-se de projeto de decreto legislativo de iniciativa do vereador Geomíris da Costa Gomes Filho, vereador Felipe do Nascimento Lopes e vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, com o propósito de sustar o decreto 180 de 2014, bem como as suas alterações previstas no decreto 206 de 2014. Notas do relator. O projeto de decreto em análise foi assinado pelo vereador Geomíris da Costa Gomes Filho, pela vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos e pelo subscritor do presente relatório e presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Felipe do Nascimento Lopes. A fim de afastar qualquer alegação de impedimento desta relatoria, com fulcro no artigo 24, item 3 do regimento interno desta Casa de Armação dos Búzios, dessa Câmara Municipal de Armação dos Búzios, cabe ressaltar que o artigo 83 do mesmo diploma legal dispõe que o autor da proposição é o primeiro signatário e as demais assinaturas de apoiamento. Artigo 83. Considerar-se-á autor da proposição o seu primeiro signatário quando não for de iniciativa popular do prefeito, da mesa ou de qualquer comissão da Câmara, sendo de assim apoiamento às assinaturas que se seguirem à primeira. Sendo assim, dos atuais membros da Comissão de Constituição e Justiça, apenas o vereador Geomíris da Costa Gomes Filho não pode ser o relator da matéria. No que tange à proposição em si, o artigo 49, inciso 5º da Constituição da República, o artigo 99, parágrafo 7º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e o artigo 35, parágrafo 12 da Lei Orgânica Municipal, prevêem como competência exclusiva do Poder Legislativo sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder de regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. O Decreto 180 de 2014 e as alterações previstas no Decreto 206 de 2014 foram fundamentadas na Lei 121 de 98. A referida lei autoriza o Poder Executivo a promover a delegação da exploração do estacionamento em vias públicas através de permissão, nos termos do artigo 1º e sua regulamentação por decreto do prefeito nos termos do artigo 4º. Ocorre que o senhor prefeito, ao regulamentar a lei acima citada, modificou a modalidade de outorga para a concessão, em desacordo com a lei autorizadora. O ilustre José dos Santos Carvalho Filho, da obra Manual do Direito Administrativo, 21ª edição, página 52, faz as seguintes considerações sobre a inobservância ao poder regulamentar. Abre aspas. Poder regulamentar, portanto, é a prerrogativa conferida à administração pública de editar atos gerais para complementar as leis e permitir a sua efetiva publicação. A prerrogativa, registre-se, é apenas para complementar a lei, não podendo, pois, a administração alterá-la, a pretexto de estar regulamentando. Se o fizer, cometerá abuso de poder regulamentar, invadindo a competência do Legislativo. Por essa razão, o artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal, autoriza o Congresso Nacional a sustar atos normativos que extrapolem os limites do poder de regulamentação. No caso de Búzios, a Comarca Municipal de Armação dos Búzios, a Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pode sustar os decretos em questão, com fulcro no artigo 35, inciso 12 da Lei Orgânica Municipal. Pelo exposto, opino pela constitucionalidade e legalidade da proposição em destaque. É o relatório.
Armação dos Búzios, 8 de dezembro de 2014. Felipe do Nascimento Lopes, relator. Parecer da comissão. Ante o exposto, uma vez atendida todos os preceitos constitucionais, acatamos o parecer do relator e o submetemos ao soberano plenário para apreciação do projeto de decreto legislativo de número 76 de 2014. Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2014, Felipe do Nascimento Lopes e Gelmires da Costa Gomes Filho assinam o parecer da comissão. Feita a leitura do parecer da CCJ ao projeto de decreto legislativo, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Em votação. Aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão. Sendo assim, aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Senhor presidente, gostaria de registrar na íntegra o voto favorável dos nomes dos vereadores e o rejeitado. Que assim seja, vereador. Que assim seja. Questão de ordem, senhor presidente. Então, o projeto seria encaminhado para a comissão de serviços, para a comissão de serviços públicos, mas consta um requerimento de urgência assinado pela vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereador Felipe do Nascimento e vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. Então, que será lido na ordem do dia. Solicito. Mas eu vou suspender aqui no final. Vou suspender. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da Comissão de Saúde do projeto de lei de número 6 de 2014. A Comissão de Saúde, na apreciação do projeto de lei de número 6 de 2014, tendo analisado a matéria, opina pelo seguinte. Relatório. Trata-se de projeto de lei número 6 de 2014, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre dar uma nova redação às leis 11 de 1997 e 301 de 2002, que compõem o Conselho Municipal de Saúde e Armação dos Búzios e da outras providências. É relevante aduzir que a presente alteração não acarretará danos ao município, haja vista que o novo projeto de lei alcança o proposto pelo SUS, contando com o Conselho Municipal de Saúde como seu exímio colaborador. Diante o exposto, vale ressaltar que numa das reuniões do Conselho Municipal de Saúde, perante seus membros e convidados, foram discutidos e apresentadas mudanças aos projetos supracitados com as devidas justificativas nos termos dos artigos 5º, parágrafo 1º, linha B, 5º, artigo 5º, parágrafo 1º, linha C. Cabendo emendas supressivas e aditivas, como segue o relatório. Artigo 5º, parágrafo 1º, linha B. 25% das entidades representativas dos trabalhadores da área da saúde, desde que estes trabalhadores sejam servidores efetivos e moradores de Armação dos Búzios. Artigo 5º, parágrafo 1º, a linha C. 25% da representação do governo e prestadores de serviços privados conveniados ao SUS ou sem fins lucrativos. Artigo 8º, caput. O Conselho Municipal será composto de forma paritária, tendo seus membros e os respectivos suplentes eleitos pela administração municipal e pela sociedade civil organizada na Conferência Municipal de Saúde. Artigo 8º, inciso 3º, supressão. Artigo 9º, supressão. Artigo 10º, parágrafo 1º. As entidades civis que se aplicarem para disputar a eleição com vistas à formação dos conselhos
devem comprovar junto ao Conselho Municipal de Saúde seus objetivos e afinidades congruentes com os do Conselho. Artigo 11. Caput. O mandato de qualquer conselheiro será considerado extinto nos casos de renúncia expressa ou tácita, configurando-se esta última por ausência em 3 reuniões consecutivas ou 3 intercaladas, sem justificativa ao plenário no período de 6 meses. As propostas de emendas apresentadas encontram-se em linha tênue com a Constituição Federal, as leis federais 8.080 de 90 e 8.142 de 90, Lei 12 de 97, Lei 708 de 2009, acrescenta a Lei 141 de 2012, Decreto 787 de 2012, Resolução de 2012, Resolução 453, Lei Orgânica do Município de Armação dos Búzios e Regimento Interno desta Casa. Seguem em anexo a emenda modificativa e supressiva no projeto em tela. Caberá ainda a renumeração ao presente projeto. É o relatório. Joyce Costa, relatora. Parecer da comissão, ante o exposto, uma vez atendido todas as prescrições constitucionais, legais e regimentais, acatamos o parecer da relatora e o submetemos ao soberano plenário. Assinam a vereadora Joyce Costa e o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Feita a leitura do parecer da Comissão de Saúde ao projeto de lei número 6 de 2014. Em discussão, parecer. A discutir. Para discutir, o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Senhor presidente, caros colegas, assistência que nos honra, bom dia. Na verdade, eu quero só para registrar com muito carinho, com muita felicidade, e dizer que eu tenho uma presidente de uma comissão de saúde competente, que tem feito um trabalho brilhante nesta casa, na comissão, que é a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Quero declarar isso aqui para os amigos. As pessoas, às vezes, fazem assim, uma análise de alguns vereadores, mas não conhecem o potencial de cada um. E veja que a vereadora Joyce tem, assim, com afinco, dedicado muito essa questão da saúde, que ela é muito importante. Nós devemos, presidente, a partir do ano do próximo biênio, as comissões desta casa, ela vai ter um papel muito importante de fomentar a discussão com a sociedade, que realmente faça valer aquilo que a sociedade anseia a cada dia. Eu vejo isso pelo trabalho que a vereadora Joyce fez na revisão do Código Tributário. Eu queria deixar registrado, vereadora, nos anais dessa casa, o brilhante trabalho que Vossa Excelência tem feito, e eu me sinto muito feliz de ser liderado nesta comissão como Vossa Excelência presidente, eu e o vereador Gugu como membro. Eu fico muito tranquilo, feliz, saber da sua competência e da sua importância nesta comissão. Parabéns, muito obrigado. Continue em discussão, parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores da assistência, eu agradeço o vereador Henrique Gomes pelas palavras. Vossas Excelências também têm contribuído bastante, porque sem as suas presenças não é possível fazer um parecer, não é possível nem dar início a um trabalho de comissão. Então, tanto o vereador Henrique Gomes, quanto o vereador Gelmires, vereador Gugu, participaram ativamente das reuniões e fizeram isso possível, junto com o Conselho Municipal de Saúde. Fizeram possível essas alterações. Então, esse é o trabalho, né? Muitas das vezes, o vereador ele é tido como só o trabalho dentro das sessões ordinárias, mas não é isso que acontece, né? Nós temos agora 12 comissões pertinentes na casa e que elas precisam ser trabalhadas com os temas diversos que a cidade, enfim, exige, que a sociedade exige. Agora, com uma reformulação, talvez, proposta pela nova presidência da Câmara, uma reformulação aí dessas comissões, né? Comissão de Cultura, estar junto, atrelado a outra comissão, Comissão de Meio Ambiente também, a Comissão de Direitos Humanos, que ela hoje não é tão usada, mas talvez até estar junto aí com outra comissão, como ela hoje já faz parte. Hoje, eu também fui solicitada, já que nós temos um centro de referência do idoso, que nós temos um Conselho Municipal do Idoso, né, embora o fundo ainda não esteja instituído,
também pediram para que a casa tenha uma comissão permanente do idoso. Então, acabam sendo fatos, talvez, dentro de projetos específicos, isolados, mas que pode conciliar junto com outras comissões. Nós temos comissões dos direitos da mulher, da criança, do idoso, talvez poderia estar, vereador Iel, inserida também nessas comissões, e quando chegasse aqui um projeto de lei para ser elaborado, estudado, se trabalharia dentro, em conjunto. Então, só para relembrar, o projeto do Conselho Municipal de Saúde, que dá um novo texto à lei do Conselho Municipal, nós apresentamos, na semana passada, as emendas modificativas e supressivas. Então, hoje, foi posto em pauta o parecer da comissão, acatando essas emendas supressivas, também modificativas, já sugeridas dentro do parecer. Então, é só para relembrar, e obrigada aos pares pelo desempenho e também por poder contar com a aprovação do projeto, já também ratificando aos vereadores que existe já uma pré-agenda para a realização do da Conferência Municipal de Saúde, pré-agendada para mais ou menos em abril. Mas a conferência só pode acontecer se a lei estiver devidamente regulamentada. Então, sem a lei regulamentada, nós não podemos ter conferência municipal. Ok? Então, eu agradeço aos vereadores. Obrigada, senhor presidente. Continua em discussão o parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o vereador Messias Carvalho da Silva. Apenas para contribuir aí, diante do que a vereadora Joyce falou, no sentido de aprovação de algumas leis, ou de revisão de algumas leis, como é o caso aqui, que tratam de conselhos municipais, e a vereadora chamou a atenção para a necessidade de um encaminhamento por conta de desdobramento que vai ter no ano que vem. E aí também, vereador Lohan, com a chegada à casa da lei orçamentária, que muitas das vezes a gente fica pensando orçamento, verba, rubricas de orçamento, emendas ao orçamento, e muitas das vezes a gente acaba não considerando alguns encaminhamentos que a casa tem que fazer também, e que uma coisa tem a ver com a outra. Por exemplo, nós temos na casa um projeto de lei, aí para o governo que está atrasado nisso, que é o que trata do Conselho de Cultura, que tramitou, a Câmara fez questionamentos, retornou. A informação que eu tenho é que esse projeto está na Procuradoria do município para alteração, até proposta por comissão da casa. E aí nós daqui a pouco vamos votar orçamento para 2015, prevendo recursos para a cultura, de repente até emendas de vereador para a cultura. E você não tem uma lei de conselho, porque vereador fiscaliza, vereador propõe, mas o conselho também é um órgão fiscalizador e que nós temos que agir com a rapidez necessária para que esses conselhos estejam instalados. Cabe ao governo proceder a isso, mas é por lei, e essa lei é votada pela Câmara. Se a Câmara não vota, esse caso é um caso que está lá no governo, mas tem um outro conselho que está na casa, o de planejamento. Projeto de lei para instituição do Conselho de Planejamento. Essa matéria está na casa. Vamos votar o orçamento, recursos para algumas intervenções. Na área de planejamento, está aí toda a discussão sobre mobilidade urbana e outras intervenções. Como fica a casa se votamos amanhã um orçamento para a área de planejamento do município, sem que votemos também uma lei que permita ao governo instalar um conselho que é constituído também para atuar, para legitimar e para fiscalizar a execução dessa política. Então, a casa tem que estar atenta a isso, porque não é coerente, não é sensato não é coerente que o Legislativo encaminhe algumas ações, sendo que outras que estão relacionadas não avancem. Então, nesse momento em que nós estamos aqui fechando o exercício legislativo,
Daqui a poucos dias nós vamos estar terminando o ano legislativo e votando matérias, e a que vai ser, que sempre culmina, a última é a do orçamento. Antes disso, senhor presidente Leandro, antes disso, eu queria pedir a Vossa Excelência que verificasse junto às comissões da Casa algumas matérias que têm relação, que estão relacionadas, que têm a ver com esse encaminhamento, porque, sinceramente, eu, pelo menos como legislador, fico muito incomodado se a gente faz uma discussão até firme sobre o orçamento, como sempre tem que ser, sendo que algumas matérias que estão relacionadas a gente esquece nas comissões. Então, isso não contribui para a execução da política, isso não contribui para a transparência. Então, a Casa não tem que ter pesos e medidas, não pode ter... Não, a Casa tem que ter coerência nos encaminhamentos. Votemos o orçamento, votemos os recursos, fiscalizemos, coloquemos emendas necessárias, mas aqueles organismos que com a Câmara atuam para que haja eficácia na execução das políticas, que também a Câmara faça a sua parte encaminhando as matérias para que elas sejam votadas. Eu quero fazer essa consideração e peço a Vossa Excelência que, é um pedido, que Vossa Excelência verifique algumas matérias, que uma delas é essa, do Conselho Municipal de Planejamento. Eu acho que vale a pena a Comissão da Casa cobrar do Executivo a matéria sobre o Conselho de Cultura, porque é de interesse da cidade isso. É uma questão que passa pelo governo, ele tem que agir, mas eles não estão agindo, está parado lá, mas nós temos que cobrar isso, porque é política para a cidade, é coisa que interessa à cidade. Então, a gente tem que como Poder Legislativo, tá cobrando e encaminhando essas matérias. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o parecer. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Sendo assim, encaminho para o projeto de lei de número 6 para a comissão de redação final. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento de número 7 de 2014, de autoria do vereador Geomires da Costa Gomes Filho e outros. Requerimento de urgência de número 70 de 2014. Excelentíssimo presidente, os vereadores que a subscrevem atendendo tudo mais que determina o interesse público e com o que dispõe o artigo 88 do regimento interno desta Casa, requer a douta mesa na forma regimental, ouvido o soberano plenário, urgência especial junto às comissões de obras, serviços públicos e saneamento e redação final, na apreciação do projeto de decreto legislativo de número 76 de 2014, de autoria dos vereadores Geomires da Costa Gomes Filho, Felipe do Nascimento Lopes e Joyce Lúcia Costa dos Santos. Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2014. Assinam vereador Geomires da Costa Gomes Filho, vereador Felipe do Nascimento Lopes e Joyce Lúcia Costa dos Santos. Feita a leitura do requerimento, senhor presidente. Em discussão, requerimento. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Rejeitado o requerimento. Aprovado, perdão, o requerimento. Perdão, porque eu estou com um pouco de sono. 7 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Uriel Pereira. Excelência, é importante Vossa Excelência dizer por que está com sono, né? Mas é Joaquim que está... Joaquim não está me deixando dormir na madrugada, então o sono está trocando a noite pelo dia, mas é gostoso, é prazeroso, né? Então, sendo assim, suspendo a sessão por 5 minutos para que possamos examinar o parecer. Está suspensa a sessão.
Bora, Leandro. Ah, ele tá aqui, né? Você é um bicho. Som. Não. Sabe quem vai almoçar? A Dilce da Rasa, sabe onde? A Dilce da Rasa. Aonde? Solicito ao primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presente. Felipe do Nascimento Lopes. Presente. Gelmires da Costa Gomes Filho. Presente. Jefferson Silva Gonçalves. Presente. Joyce Lúcia Costa Presente. dos Santos. Leandro Pereira dos Santos. Presente. Lohan Gomes da Silveira presente. Messias Carvalho da Silva. Presente. E Uriel da Costa Pereira. Presente. Feita a chamada número regimental, presidente. Havendo número regimental, declaro reaberta a presente sessão em nome de Deus e solicitando ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer. Tem que sentar para conversar esse negócio aí. Parecer das comissões de Obras e Serviços Públicos de Redação Final. As seguintes comissões foram reunidas por força do requerimento de urgência de número 70 de 2014, de autoria do vereador Gelmires da Costa Gomes Filhos e outros, constataram que a presente proposição tem por escopo sustar o decreto legislativo 76 de 2014, com fulcro no artigo 35, parágrafo 12º da Lei Orgânica Municipal. No que diz respeito ao mérito, a Comissão de Obras e Serviços Públicos não vislumbra qualquer óbice à aprovação da matéria. Quanto à redação, a proposição atende ao disposto na Lei Complementar 95 de 98. É o parecer aprovado por maioria dos votos, consignando-se os votos contrários do vereador Jefferson Gonçalves e Uriel da Costa Pereira. Assinam pela Comissão de Obras e Serviços Públicos o vereador Jefferson Silva Gonçalves, Lohan Gomes da Silveira e Carlos Henrique Pinto Gomes, e pela Comissão de Redação Final, o vereador Uriel da Costa Pereira, Lohan Gomes da Silveira e Messias Carvalho da Silva. Feita a leitura do parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Sendo assim, registrado por conta do parecer, 2 votos contrários dos vereadores Jefferson Silva, o vereador Uriel da Costa Pereira e 6 votos favoráveis. Então, sendo assim, declaro aprovado o projeto de decreto legislativo de número 76 de 2014. Não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, esta presidência franqueia a palavra para aqueles que não fizeram uso da tribuna em tema livre. Está franqueada a palavra. Pela ordem do vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Tempo regimental de Vossa Excelência de 5 minutos. Presidente, caros colegas vereadores, assistência, que nos honram ainda nessa manhã. Primeiro, presidente, eu queria parabenizá-lo. As discussões nessa casa aqui, e eu falo no sentido das audiências públicas, e nós, às vezes, não que extrapolamos, mas nós damos, na verdade, o direito do cidadão a se manifestar através dos microfones. Eu quero deixar um pequeno repúdio da audiência pública, vereador Jorge, que nós tivemos lá no Cine Bardot, e que as pessoas não tiveram oportunidade de pronunciar através do microfone,
E eu sei que no meio de algumas pessoas tem sempre aquele chatinho mesmo, que todos nós já conhecemos, já taxado. Mas eu acho que a sociedade tem um direito e o respeito de poder manifestar através da sua voz, através do seu questionamento. E quando se fala audiência pública, no meu entendimento, a população ela é o papel principal da audiência pública. O nome já diz audiência pública. E nós aqui, procurador, e nós, presidente, Vossa Excelência, deixou registrado com marca na passagem, que ano que vem, se o Vossa Excelência vai receber abacaxi para mim, contra a vontade do Lohan, mas no final ele votou favorável, meu amigo. Mas que as pessoas, aqui, vereador Lohan, a gente abriu o microfone para as pessoas falarem. A gente tinha saco para ouvir algumas caras até chato demais que tem aqui. Mas faz parte da democracia. É democrático você ver isso. Eu me senti um pouco assim de... Eu até tentei fazer uma intervenção, mas não tive sucesso. Porque as pessoas... É uma coisa, eu falava, vocês podem fazer uma pergunta. E vinha por escrito, nem sequer o nome da pessoa falava. O Ginho de São José está perguntando como é que está a situação de São José. Não, dizia, Ginho está dizendo... Ginho não, dizia, fulano está questionando isso, mas não sabia quem era. Então eu tentei até que as pessoas registrassem o nome das pessoas, né? E aí a gente tem que ter e voltar, vereador Lohan, e eu quero chamar a atenção dessa casa, e eu falava isso, da importância, senhor presidente, da gente fazer uma agenda positiva, mas positivo no legislativo, positivo na forma da discussão com a sociedade. E o que se vê, na verdade, são meia dúzias nessa cidade que não conhece o verdadeiro, não conhece a verdade e a realidade do nosso município. Então, é uma lei que é importante, que Messias agora mesmo foi muito feliz, vereador Messias, quando Vossa Excelência observou aquelas pessoas que lá se encontravam e que, na verdade, no final, só tinha 5 a 6 pessoas na audiência pública. Então, no meu entendimento, não foi assim uma coisa aproveitada que deve ser. Então, esta casa, quando eu falo da Câmara Itinerante, da gente por baixo, vereador Felipe, é uma forma de você levar à sociedade a discussão dos assuntos do nosso município. E nós vamos ter que avançar muito. E vamos avançar muito essa Casa Legislativa, vereador Lohan. Porque eu entendo que a sociedade, se você for pegar hoje, por exemplo, nos bairros do nosso município, tão poucas pessoas souberam. Ou não dava para ir porque tem gente que tem vergonha de entrar até num cine. Bonito demais, eu prefiro fazer numa escola, numa coisa mais simples, onde as pessoas... Falando a verdadeira identidade das pessoas. Então, deixa registrado aqui de que realmente as audiências públicas, vereador Messias, ela tem que ser mais originária à sociedade, à população direta. O que se vê, na verdade, algumas pessoas que não têm, talvez, uma influência na sociedade. Vossa Excelência falou, se tivesse cada representante de entidade, nós encheria, estava cheio o Alcine Bardot. E, na verdade, não foi isso que nós vimos. Eu fui lá, claro, os vereadores têm que acompanhar, tem que vereador Lohan, vereadora Joyce estava lá, o Messias, mas entendo que a sociedade tem que ter uma participação maior nas decisões do nosso município. E aí eu quero chamar a atenção nessa casa dos colegas. Aqui não tem ninguém querendo ser melhor que ninguém. A casa, senhor presidente, ela vai ter a sua identidade. Ela vai ter, na verdade, buscar com a sociedade, o anseio da sociedade. E aqui é a verdadeira casa do povo. Quero aproveitar, na última terça-feira, eu fiz uma crítica a um buraco que estava na pé da minha casa. Agradecer ao secretário Miguel Pereira. Eu falei, critiquei e volto para agradecer. Era diferente. Antigamente tinha o Valmir, que era vereador, reclamava na tribuna de Henrique Gomes, um secretário de Serviço Público. Henrique fazia e não agradecia. Então, estou voltando a Miguel Pereira. Obrigado por poder tapar um buraco que podia trazer sacrifício a uma vida útil nesse nosso município. Era essa a minha observação. Entendo, vereador Messias, Vossa Excelência está coberto de razão quando a sua observação me trouxe algo muito mais além ainda. Todos nós unidos, vamos buscar o verdadeiro direito da população. Aqui, infelizmente, tem algumas entidades que querem ter poder sem ter poder. Então vai para as urnas para se eleger. Muito obrigado. Bom dia. Solicito o vereador Felipe Nascimento Lopes que possa assumir a presidência, que irei fazer uso da tribuna em tema livre.
senhor presidente em exercício, senhores vereadores, assistência presente, internautas, meu bom dia. Serei muito breve na tribuna desta manhã, mas venho aqui para fazer os meus agradecimentos aos colegas, aos amigos, aqueles que ligaram, aqueles que mandaram mensagem, pelo nascimento do meu filho, Joaquim, e que nos deixa muito feliz em tê-lo em casa conosco, com saúde. Mas também não poderia deixar os meus agradecimentos à doutora Daniela, a qual, na quinta-feira passada, fazendo uma semana hoje, saindo da sessão, e fomos fazer uma ultrassonografia, que seria a última ultrassonografia. E ela veio a descobrir, naquele momento, que já não tinha mais aquele líquido, né, que ali que sustenta o bebê, que faz o bebê ter o oxigênio. E ela descobriu numa simples, né, ultrassonografia, e com isso a cirurgia estaria marcada para dia 15 ainda desse mês de dezembro, mas ela descobriu a tempo. E a doutora, a qual fez a cirurgia, ela dizia no momento que, se de repente não descobrisse a tempo, de repente não chegaria até o dia 15. Poderia acontecer o pior, né? Então eu quero agradecer a Deus por esse momento, mais essa oportunidade que Ele nos deu, para mim, para minha esposa Ana, e para o Joaquim, para minha família, e que certamente, se chegasse até o dia 15, poderia ter acontecido pior. Mas Deus, Ele é fiel, Ele continua fiel e continua nos abençoando. Então, quero agradecer a todos, aqueles que mandaram mensagem, aqueles que ligaram, e dizer que o Joaquim está com muita saúde e não deixando a gente dormir à noite, né? Então, até meio cansado, mas não podia deixar de estar aqui na sessão para cumprir o nosso papel. Então, desde já quero agradecer a todos, um bom dia e um bom final de semana a todos. Solicito ao presidente que reassuma que estarei fazendo uso da tribuna de tema livre. Vou botar hoje. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, nossos internautas, um bom dia. Senhor presidente, eu gostaria de, nesta manhã, respeitando os posicionamentos dos vereadores, parabenizar esta casa, né, pela derrubada deste decreto, pela sustação, né, dos efeitos do decreto. Eu penso que essa votação da casa hoje é uma resposta do colegiado, da Câmara, uma resposta à população, porque vários vereadores já vinham recebendo as reclamações, as denúncias das pessoas que estavam parando, e eu penso que este gesto, esta votação, é um gesto do posicionamento da Câmara contra a maneira como está sendo efetuada a cobrança. Não contra a cobrança, a organização em si, mas contra a maneira como foi efetuado esse processo todo do estacionamento. Eu penso que agora nós temos que discutir, e o governo tem que discutir com a população, discutir com as entidades, não levar isso para um embate, para uma queda de braço. Hoje estava vendo uma enquete que provavelmente foi produzida pelo governo na internet, por um meio de comunicação em massa, e a enquete era: você prefere flanelinha ou cobrança regulamentada? Muito direcionado a enquete, muito descarada, porque na verdade a população não quer nem o flanelinha e nem esse modelo que aí está. A população quer a organização no trânsito, quer a tranquilidade, né? É tão absurdo porque pintaram a cidade toda, botaram baias, você tem que parar naquele espaço que te foi condicionado.
Eu fico me perguntando se pararem na metade de uma vaga e na de outra, se o cara tem que pagar 2 vagas. Porque eles condicionaram você com numeração e tudo. Ó, você para naquele 1.100 e pouco, 1.200 e tal. Condicionaram o condutor a parar ali, naquele espaço determinado, né? Então, eu penso que a gente tem que discutir. Nós temos hoje aí a Guarda Municipal, nós temos como organizar o trânsito sem precisar que uma empresa explore por 10 anos o estacionamento da cidade, de uma forma, inclusive, irregular da forma que foi feita. Então, eu parabenizo a Câmara pela decisão e eu espero, né, que o governo reúna, traga uma solução para a organização do trânsito da cidade sem tanta confusão como foi feito agora. Como eu já disse, a questão não é a cobrança, a questão é a maneira como foi feita. Sem discussão nenhuma. Eu penso que se o prefeito tivesse cobrado, como sempre foi, em 2 períodos, em 2 turnos, de 8 às 20, de 20 às 8, talvez a revolta não seria tão grande. Porque as pessoas já estavam acostumadas a isso. Se não tentasse primeiro cobrar do povo da terra, talvez a revolta não seria tão grande. Mas, vamos lá. O judiciário também entendeu que a forma como foi feito foi equivocada, e aí o doutor Marcelo expediu uma liminar suspendendo, né, a cobrança do estacionamento, mas é claro que uma liminar é passível de que o governo recorra, mas vamos ver o que vai acontecer. Nós temos aqui ainda algum trabalho a fazer da Lei 121 de 98, tem que ser adequada, tem que ser corrigida em alguns erros, e temos que olhar não só para o estacionamento, como disse, né, que é uma parte do todo. O estacionamento é só uma parte do todo. Né? Vai organizar a cidade, não estamos falando de mobilidade, estacionamento é uma parte do todo. Mas olhar o macro também. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o 13º salário dos servidores, que não tem notícia. Não sei se o líder do governo tem alguma novidade. Não. As pessoas estão perguntando, a primeira parcela não foi paga ainda, daqui a pouco nós estamos chegando perto das festas aí do final do ano, o servidor conta com aquele salário, aquele 13º, né, que ajuda no finalzinho do ano. Então, eu não sei por que motivo, mas eu espero que não seja como os outros municípios que nós temos assistido na mídia, né? Como, por exemplo, Brasília, que está um caos danado, sem dinheiro para pagar, outros municípios do Brasil afora aí, que está sem dinheiro para pagar o servidor público, e nós esperamos que o governo pague o 13º salário do servidor, para que ele possa ter tranquilidade, né, de fazer a sua ceia, de comprar a lembrancinha lá para o filho, para o parente, e fazer a sua festinha de final de ano. Então, senhor presidente, a todos, eu me despeço com um bom dia e que Deus abençoe cada um. Parabenizar Vossa Excelência também pelo nascimento do Joaquim, né? Aí do filho. Vossa Excelência demorou, né? Mas chegou, né? Depois de 17 anos, chegou, né? Então, parabéns pelo nascimento do Joaquim aí, que Deus abençoe, que dê saúde e que te dê aí muitas noites em claro, né? Continua franqueada a palavra. Pela ordem. Pela ordem, vereador Lohan Gomes da Silveira, tempo regimental de Vossa Excelência, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, bom dia. O vereador Henrique Gomes brincou aqui de que eu não votei nele, não queria ele como presidente. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso é um fato, e ele sabe disso. Até porque eu sempre discordei da forma como o secretário de Serviços Públicos lidava com o vereador. E trago isso desde aquela época. Acabei votando por circunstâncias que expus aqui na votação e espero que o vereador, assim que assuma a presidência, seja diferente de quando era secretário. Seja mais participativo, discutir, não centralizador. Então, gostaria de deixar isso também falado dessa tribuna. Mas esperamos que seja um trabalho em conjunto dentro dessa casa legislativa, dentro dessa casa legislativa no futuro, e abrindo, como falei aqui, para
as discussões com a sociedade, através das associações de moradores, através das audiências públicas e tudo mais. Mas o que me traz a essa tribuna, senhores, pegando um gancho na palavra do vereador Felipe Lopes, essa questão do estacionamento, o governo tem a capacidade de transformar uma solução ou uma eventual solução em um problema. Isso a gente tem visto com obras que são importantes e que no decorrer da execução da obra, por exemplo, acaba se transformando num problema. Ou seja, o problema que nós tínhamos de estacionamento e que a população é a favor da regulamentação e da cobrança ordenada e justa do estacionamento, obviamente que desde que não cobre do morador, algo que a gente se posicionou logo em seguida a cobrança, né? Tranquilo. O governo conseguiu cobrar do morador, o governo conseguiu transformar isso em um problema que resultou numa ação civil pública, impetrada por um advogado e onde conseguiu uma liminar, e agora com a derrubada através do decreto legislativo, suspendendo os efeitos do decreto do prefeito. Repito, vereador Uriel da Costa Pereira, líder do governo, o governo precisa dialogar mais, o governo precisa chamar a população para algumas decisões, sim. O governo precisa conversar mais com o Poder Legislativo para que esses problemas não ocorram. Fato é que ninguém quer o flanelinha, muitos deles não generalizando, né? Não quero generalizar, mas alguns agindo de forma criminosa nas ruas da nossa cidade, todos nós sabemos disso, inclusive com a intervenção do judiciário, que muitas das vezes o doutor Marcelo teve que ir às ruas com a PM atrás de certos flanelinhas. Queremos sim esse ordenamento, repito, de forma justa, de forma que isente a população, vendo também alguns pontos, como daquele trabalhador que mora na Maria Joaquina e que por motivos diversos não tem o seu veículo emplacado no município, não pode, não deve pagar esse estacionamento. Até o próprio servidor público municipal, reside em Rio das Ostras ou em Iguaba, ou seja lá onde for, são pontos que a gente precisa discutir. Lamentar que, após 2 anos de governo e termos 2 secretários de esporte, o senhor Tiago e agora o senhor Marco, abrindo uma oportunidade para um buziano de alto potencial, que é o nosso amigo Cacado, que pode contribuir, eu tenho certeza que irá contribuir, né? Mas lamentar que não seja secretário de fato da pasta, assumindo a subsecretaria dentro da Secretaria de Educação. É chato. Acho que o Cacado tem potencial, tem experiência, que poderia ser titular da pasta. A Secretaria de Esporte precisa ser gerida com maior participação, com maior diálogo, com maior incentivo aos nossos desportistas, Gugu de Naí, vereador que sempre apresenta emendas nesse sentido, e que a gente lamenta que, após assumir um buziano, não seja mais uma secretaria, e sim uma subsecretaria. Finalizando, senhores vereadores, eu gostaria de pedir a questão orçamentária, a questão do orçamento é complexa, é uma responsabilidade da Comissão Mista de Orçamento, sim, porém eu acredito que seja maior uma responsabilidade da casa. Eu sei da correria, eu sei dos problemas, mas é muito importante que na próxima segunda-feira, às 14 horas, porque já tivemos uma na segunda passada e uma ontem, só que a gente não consegue deliberar porque tem alguns pontos que a gente precisa de consenso da Casa Legislativa. Então eu queria convidar os vereadores e a assessoria daqueles vereadores que não estão no recinto no momento, para a próxima segunda-feira, às 14 horas, uma reunião da comissão, porque ontem nós deliberamos a realizar uma audiência pública no próximo dia 18 de dezembro, às 17 horas. Quero, inclusive, pedir o apoio da assessoria da comunicação desta casa na divulgação,
embora já estejamos através das redes sociais divulgando, mas endossar a importância desta audiência pública, para que a gente possa aí, tão logo seja possível, finalizar esses estudos, finalizar esse trabalho. Destacando, para finalizar, senhor presidente, e é muito interessante, a quantidade de entidades que procuraram a Comissão Mista de Orçamento, procuraram os vereadores para apresentar as suas demandas, para apresentar aquilo que a comunidade deliberou, como a comunidade de São José, de José Gonçalves. Isso é muito importante, isso é muito interessante, é um crédito desta Casa Legislativa, quando ano passado discutiu o orçamento e que propusemos e algumas coisas foram realizadas e outras não, é um fato. Como já destaquei aqui a questão de Sembraças, da drenagem de Sembraças, mas nós não vamos desistir. Nós vamos apontar dentro do orçamento investimentos importantes trazidos pelas comunidades, pelas associações, pelas entidades, como todos nós destacamos nas nossas falas, da participação popular. Então, pedir então aos vereadores, segunda-feira, às 14 horas, o vereador Messias tem pedido ajuda ao vereador Messias, que pode contribuir muito nessa discussão, como sempre contribuiu, para que a gente possa finalizar de forma correta, de forma responsável, a análise do orçamento. Muito obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Pela ordem. Pela ordem, vereador Messias Carvalho da Silva, tempo regimental de Vossa Excelência de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes, internautas. Senhor presidente, primeiramente a questão do orçamento, que, vereador Lohan, uma primeira coisa que entendo é que a parte do esporte, que está a comunidade, entendo eu que o executivo teria que mandar um adendo, uma mensagem, não substitutivo à mensagem, ao projeto em si, que foi encaminhado, não, mas apenas poderia, no meu entendimento, ele mandar uma mensagem retificando essa colocação da Secretaria de Esporte como unidade e apresentando ela como uma subunidade da unidade Secretaria de Educação, assim como já é a parte de Ciências e Tecnologia. Porque alguma coisa o Executivo tem que fazer. Eu não entendo que a Câmara vá fazer isso por alteração na proposta. Não cabe à Câmara fazer isso. Teria que o Executivo, então, providenciar essa correção. O que já foi unidade, por publicação do prefeito, iniciativa do prefeito, por iniciativa do prefeito, ele alterou a estrutura, transformou secretarias em departamentos, então que isso também se reflita na proposta orçamentária que vem para casa. Tem que ser, a Câmara não pode alterar isso. E uma outra coisa sobre esse processo, quando Vossa Excelência fala que as entidades ainda procuram muito a Câmara para trazer suas demandas, isso significa dizer que não há um processo participativo na elaboração de orçamento no município. Mas isso não é novidade. Mesmo quando tivemos um departamento de orçamento participativo no governo Mirim Braga, não foi como deveria ser. Ou seja, nós não temos ainda no município um processo participativo de elaboração do orçamento. Até porque esse processo não se inicia no final do ano em que está se propondo o orçamento, se inicia no começo do ano. Então, o orçamento de 2015, num processo participativo, teria que estar sendo discutido com a população desde o início desse ano, porque a elaboração de um orçamento para o ano seguinte começa com a avaliação do que foi a execução desse orçamento no ano anterior. Assim como outras discussões, vereador Uriel. A gente estava lá na audiência da mobilidade urbana falando sobre esse entendimento, né, que muitas das vezes se discute as coisas, projeto verão para Búzios, normalmente sempre foi como? Se
senta para discutir o projeto verão às portas do verão. Essa discussão tem que começar quando terminou o verão anterior. Terminou o verão, se senta para avaliar o que foi aquele projeto verão e se estabelece o que será feito para o verão seguinte. E aí sim, essa discussão pode se estender até ao longo do ano. É assim que tem que ser. Por que não se faz assim? Aí, porque falta gestão. Falta gestão. Se pensa a gestão da cidade, não sei com quê. Com a cabeça não é. Porque tem que ser assim. E eu não estou inventando, não é Messias que está inventando nada, não. É porque é assim que a coisa está estabelecida para funcionar em qualquer lugar. E no poder público, muito mais. Porque está lidando com dinheiro público. Se eu penso assim, tem que pensar assim, a minha coisa, aquilo que é meu, com o meu dinheiro, muito mais quando se pensa com dinheiro público. Então, é isso. Com relação, vereador Lohan, a essa questão aí de todo esse processo da mobilidade que o vereador Henrique falou aqui, da participação da sociedade, que ele falou aqui muitas coisas sobre isso, as audiências, da forma que acontecem. Na época do plano diretor, a audiência feita aqui na casa, que eu presidi aquela audiência, teve grande participação. As perguntas eram feitas com papel, as pessoas colocando as perguntas no papel. É claro que quando a pergunta pelo papel não estava muito clara, se abria a oportunidade para as pessoas falarem, mas uma coisa organizada, uma coisa conduzida para trazer clareza à discussão. E todas as perguntas que foram apresentadas foram lidas e respondidas. Então é isso, não é nenhuma questão de formato, não. Pode se perguntar com papel, sem papel. A questão não é essa. A questão é que haja uma efetiva participação, com a sociedade envolvida, participando, e tem que se cobrar da sociedade, sim. Porque ao se falar da falta de participação, não tem que dizer é culpa do governo, porque não divulga, porque não publica. Ele tem que publicar. Agora, as entidades, elas estão constituídas para quê? Para que tem uma associação de moradores? Para que tem uma associação ou uma entidade de outra ordem que milita na questão ambiental, na questão social? Para que elas estão constituídas? Para elas acompanharem o que se faz na cidade, o que o governo está fazendo. Ela tem que acompanhar, ela tem que buscar informação. Não se justifica dizer que não sabíamos. Se cobra assim do governo que ele dê publicidade, no boletim oficial, por outros órgãos. Agora, e repito, não culpa o morador do bairro, ele tem suas demandas. É uma responsabilidade, é uma necessidade que as entidades representativas dos bairros, representativas dos diversos segmentos, estejam atuando. E numa audiência, a gente quer ver essas entidades. E a discussão que está se dando é da cidade. Não é de um bairro ou outro, não. Mobilidade urbana. É pensar e discutir a cidade. Questões que atingem todos os moradores, toda a população. Então, as entidades têm que estar lá. Se elas estivessem, aquele Cine Bardot estaria cheio. Mas foi no Cine Bardot. E aí é que está. A audiência tem que ser assim, foi dito. Não pode ser no mesmo lugar. Tem que ser num local aqui, a segunda, a próxima em outro local. Foi no Cine Bardot. A próxima, marcada, se eu não me engano, para 13 de janeiro, senhor presidente, será no INEF, que aí não é mais diagnóstico, serão apresentadas propostas para o plano de mobilidade. Então é isso. Para concluir, participação, vereador, que as nossas entidades, que as nossas associações estejam presentes, garantindo a representatividade, a participação da sociedade, que um plano que é nosso, é da cidade, não é de governo, não é da Fundação Getúlio Vargas, não é de nenhuma entidade, não. Associação, não. É de todos nós. Obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, tempo regimental de Vossa Excelência é de 5 minutos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e assistência, boa tarde já. Mas eu também quero fazer uso dessa tribuna no tocante, vereador, presidente da Comissão Mista de Orçamento, vereador Lohan Gomes, do orçamento. E lamento ontem por não ter podido participar da reunião,
era encerramento também de uma coisa muito especial da escola da minha filha, mas segunda-feira, sem falta, estarei participando da reunião. Mas quando Vossa Excelência fala, e lamentavelmente com relação ao secretário, que até então havia sido já dito secretário de Esportes Cacado, e que agora assume uma subsecretaria, o que nós ficamos a questionar é com relação ao orçamento, porque existe uma pasta no orçamento da Secretaria de Esportes. E aí, como vai ser remanejado isso dentro do orçamento? É algo que a gente falou também na reunião, não passada, porque eu não participei dessa, mas na de segunda-feira, justamente esse questionamento, como fazer com a pasta da Secretaria de Esportes, que ela tem a secretaria própria dentro do orçamento. E dizer também que nós teremos hoje um Fórum de Mulheres acontecendo aqui na Câmara a partir das 18 horas, que é correlacionado aos 15 dias de ativismo contra a violência doméstica, falar da saúde da mulher, e existe já para ser apresentada uma demanda de assuntos voltados à mulher e até para serem inseridos verbas no que tange à saúde dentro do orçamento. Então, são demandas que nós estaremos ouvindo no fórum, que é de realização da AMAB, Associação de Mulheres de Armação dos Búzios, da Somunear, e tem o apoio aí das secretarias de saúde, de desenvolvimento social, trabalho e renda, da Câmara Municipal também, e estará acontecendo aqui, a partir das 18 horas. Falar também, saiu uma matéria da AMACAN, dentro do Primeira Hora, com relação ali à regularização urbanística do canto esquerdo de Jeribá. E eu conversava com o nosso, hoje, secretário da pasta, que é Humberto Martins, como é que vai ser feito essas questões, né, de regularização. Ele falou para mim que, a princípio, vai acontecer, sim, uma regularização urbanística dentro do bairro, pegando ali a aldeia de Jeribá, canto esquerdo, enfim, a proximidade ali do Torrelli, e que aconteceria assim para, a partir do próximo ano, no apoio de um levantamento de dados, cruzamento de informações com crianças nas escolas, enfim, com IPTUs das propriedades, e faria esse trabalho. Então, saiu uma matéria aqui, né, dizendo que isso já está acontecendo e que também acontecerá uma regularização fundiária. Então, eu conversava até com o Guilherme, que é do jornal, que nós estaríamos, sim, por que não apresentando uma comissão para acompanhar, mas isso para acompanhar como é que vai ser feito esse trabalho. Que é exemplo do que nós temos visto aí acontecendo, é preocupante. Às vezes a comissão da Câmara é criada, né, para sustentar os trabalhos, e depois há uma interpretação errônea. Né? Exemplo aí do que aconteceu com o vereador Iel, isso é muito complexo, né, vereador Iel? Então, criar a comissão para acompanhar a regularização urbanística é uma coisa, criar a comissão para acompanhar a regularização fundiária é outra. Né? Então, esse cuidado nós temos que ter e avisar a comunidade como isso se fará. Falar com relação também ao estacionamento, e aí eu gosto de ser muito clara nos meus posicionamentos e também nas minhas decisões. Então, a gente sempre pauta, e os vereadores em todo o tempo pautaram com relação ao apontamento feito pelo corpo jurídico dessa casa, pela Procuradoria, nos alertando com relação à Lei 121 de 98, das precariedades que ela apresenta, e como isso, com relação aos decretos feitos pelo Executivo, também torna instável essa relação, uma vez que a lei fala de permissão e não de concessão. Então, uma vez isso sendo apresentado para nós, vereadores, nós temos que nos posicionar de alguma forma. E aí diversos vereadores, até os vereadores de bancada mesmo, falava sobre essa situação desgastante, né, vereador, com relação ao decreto e o que vai hoje na população, o desejo da população. Frisar que eu, particularmente, também não sou contra a cobrança do estacionamento, mas eu já usava a tribuna, usava dentro das minhas discussões o levantamento que nós fizemos dos decretos, apontando aí entre um e outro as discrepâncias. Então, eu não posso de maneira nenhuma me furtar
com relação àquilo que nós falamos, porque tudo isso é registrado, com relação aos nossos posicionamentos. Então, eu fiz parte dessa comissão, né, que fez, primeiramente, o projeto de decreto legislativo, não é uma comissão, mas nós fomos coautores aí com o vereador Felipe Lopes, na aprovação desse decreto legislativo e agora um requerimento de urgência. Haja vista que nós estamos aqui para votar aquilo que é bom para a cidade. Né? Se houver uma outra proposta do que seja bom e que esteja de acordo com a Lei 121, ou que se primeiro faça uma alteração à Lei 121, nós estamos aqui para deliberar, mas fazendo o trâmite do que é legal, dentro do que, passo a passo, dentro do que é legal. Dizer também, parabenizar a Associação dos nossos pescadores, a Colônia de Pescadores E23, porque nós apontamos e falamos aqui nessa casa, através de uma denúncia do professor da UERJ, José Carlos, com relação ao que foi encontrado na praia de João Fernandes, ou seja, uma carcaça de um Fusca que estava lá, havia sido jogado no mar, e o professor da UERJ viu isso junto com a sua equipe técnica de mergulhadores e constatou essa degradação, né? Constatou esse crime. E nós levamos isso ao secretário de Meio Ambiente e ele se prontificou a fazer a retirada da carcaça. Então, os pescadores aí, junto com o presidente da colônia, eles fizeram a retirada. Então, eu quero parabenizar o Chita pela retirada. Ele também viu que isso aconteceu e também se mostrou, vereador, extremamente descontente. E essa fiscalização do nosso mar precisa acontecer, né? Das praias, do mar precisa acontecer. Então, é só para, a nível aqui, parabenizar o presidente e a Associação da Colônia de Pescadores. E parabenizar você também, Vossa Excelência, presidente Leandro, né, pelo nascimento do Joaquim. A gente, é notório mesmo que Vossa Excelência está cansado, isso acontece. E engraçado, vereador, que lá atrás, em 2009... eu falava assim para o vereador Leandro: vereador, eu tive um sonho com você, com Vossa Excelência aqui no plenário, mas a gente se trata assim, que Vossa Excelência estava tendo um filho, né? Sua esposa estava tendo um filho, vocês teriam um filho. E eu falava isso para ele logo no início do nosso mandato, né? E aí aconteceu que eu engravidei primeiro. Leandro até brincou, acho que aquele sonho era para você. Eu engravidei primeiro, depois veio o segundo, mas chegou a sua vez, né? A vez de vocês. Então, parabéns pelo Joaquim, pelo livramento, né, que Deus deu, permitindo aí esse exame prévio e constatou que precisava ser, naquela hora, né, naquele momento, o parto do Joaquim. Então, parabéns. Obrigada, senhor presidente. Continua, Franco, pela ordem, vereador Uriel da Costa Pereira. Senhor presidente, 9 vereadores e assistência, internauta, o meu bom dia. Senhor presidente, primeiramente, gostaria de dar os parabéns a Vossa Excelência, que esse final de semana foi pai, né? E você vai ver a mudança na tua vida, como eu estava falando para Vossa Excelência, e tudo tem seu momento. Não adianta, eu digo que a intriga da oposição. Leandro até agora não fez um filho. Vai chegar no momento certo, porque Deus tem um planejamento na vida de cada um. Nós não podemos ultrapassar a norma que cada um tem com o homem lá de cima. Senhor presidente, eu não votei nessa matéria hoje, que eu, por mais, sentei com o procurador, já sentei com outras pessoas, e o meu posicionamento, eu tenho uma dúvida ainda em algumas questões. Até porque a Lei 21, o vereador, eu acho que ela não pode mexer. Né? A 121. Eu acho que cabe ao Executivo. Então, nós temos tanta coisa para discutir na cidade, e quando eu falei para a gente ter uma sensibilidade e uma tranquilidade, é porque não dá tempo de se resolver a situação do estacionamento de Búzios, não. Nós temos um verão, dia 25 vem o Natal,
O número de pessoas a partir de 26 já está dentro dessa cidade e não vai ter estacionamento. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos botar o guarda municipal atrás de flanelinha? Essa era a minha preocupação. Em relação ao morador, o morador não tem que pagar, não. Só que essa cidade é tão complicada que eu tenho certeza que ninguém vai querer pegar. O novo vereador Lohan fala do pessoal de Maria Joaquina. Né? Nesse dia a gente estava comentando das pessoas que trabalham em Búzios. Então, sendo que quando nós chegamos em Cabo Frio, não tem morador de Búzios, não tem trabalhador de Búzios, tudo são pagos. E aí eu vou fazer uma nova pergunta. Quando o prefeito ele libera um quiosque para as pessoas trabalhar na praia, ou libera um quiosque na área pública, é concessão ou permissão? Ninguém sabe. Não é isso? Então fica esse silêncio, senhor presidente, que vai ter que se discutir muito mais coisa dentro da nossa cidade. Entendeu? A minha preocupação hoje era em relação ao verão. Está em cima do verão. Entendeu? Não vai dar para se resolver. Entendeu? E eu tenho certeza, porque ontem, quando o juiz deu a liminar, já tinha franelinha no meio da Praça Santo Dumont comemorando. Ó. Estamos juntos. Estamos juntos, vereadores. Estamos juntos. Então, isso daí não... Essa era a minha preocupação em relação a não dar tempo. Entendeu? Por isso que eu falei, gente, vamos tentar ver da melhor maneira, porque muitos que estão aplaudindo hoje, amanhã, quando tiver o seu carro arrombado, o seu carro arranhado pelo franelinha, vai estar culpando o vereador. Isso é certo. É certo. Entendeu? E outra coisa, novo vereador Lohan, eu sempre falo que em Búzios só se discute em cima do verão. Se o verão for bom, comerciante não quer nem saber de discussão, nem de prefeitura, nem de vereador. Se o verão for ruim, a culpa é do prefeito ou dos vereadores que não fazem nada pela cidade. É sempre assim. Não se discute. Eu digo que essa cidade é uma cidade do individualismo. Você tem associação comercial que não se dá com a associação de hotéis, né? Aí começa a briga. Entendeu? Então é muita política dentro da nossa cidade e pouca discussão da cidade. Tem que ter um planejamento, mas sim, tem que se discutir, o comerciante tem que participar, o empresário tem que participar. Mas, meu amigo, tem comerciante aí e tem empresário que o dinheiro dele não chega nem no Brasil. Para que ele vai se preocupar com a cidade? O filho dele está na Argentina, a verba não sai da Argentina, para que vai preocupar? Vai preocupar com o filho de Uriel? Muito bate nas minhas costas que eu estou com o poder de vereador, bate nas costas de Vossa Excelência que está com o poder de vereador. Né? Porque não faz parte. Entendeu? Então, senhor presidente, fica aqui lembrar que nós precisamos discutir a questão de cidade, mas temos que esquecer o lado político. A cidade já se perdeu muito tempo usando essa política pobre. E essa política pobre prejudicou muito o nosso município. Então, eu acho que, nova vereadora Joyce, tem que se discutir. E tem que se discutir isso bem antes, 6 meses, 7 meses antes do verão. Em cima do verão. E nós tomamos uma iniciativa aqui em cima do verão. Entendeu? Eu não sei. Deus queira que não dê errado. Entendeu? Morador do centro. Muitos reclamavam. Ou então vou ter que sair caça-franelinha com a guarda municipal, porque o efetivo de policial é pequeno. O efetivo de policial é pequeno dentro da nossa cidade. E não sei como que vai ficar. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido, vereador. Só para
Bom dia, boa tarde, assistência presente, demais vereadores, nossos amigos internautas. É só para estar endossando essa discussão do estacionamento, sobre o planejamento do verão, toda essa discussão que vem sendo. Eu só gostaria de ler um ofício que foi encaminhado ao Executivo no ano de 2013, 23/5/2013. A gente não tinha ainda essa discussão sobre as flanelinhas, porém, já estava sendo apontado pelo meu gabinete essa questão. Eu gostaria de estar aqui lendo. Ofício número 8 de 2013. Excelentíssimo senhor prefeito, sirvam-me do presente, considerando as constantes reclamações dos moradores das ruas Luiz Joaquim Pereira, Germiniano José Luiz, Travessa Oscar Lopes, Rua Lúcio Quintanilhas e adjacência, solicitar a Vossa Excelência, junto ao órgão competente, devidas providências quanto aos flanelinhas e dependentes químicos que andam importunando turistas e moradores, causando constrangimento aos mesmos. É só para deixar claro que esse ofício não foi feito agora em cima do verão. Isso daqui foi feito em maio, dia 25 de maio, foi enviado para o Executivo. Ele não se planejou para o ano passado. De ordem, senhor presidente. Concedido. Não, senhor presidente, eu acho que a discussão tem que ser ampla. Tem que ser da Câmara, que a Câmara também tem responsabilidade também. Entendeu? Tem que ser discutido ampla. Quando eu estou falando que o prefeito... Pega o Franelini e faz o que com o Franelini? A cidade não tinha nenhuma casa de repouso para as crianças. Vai pegar o Franelini e vai fazer o quê? O que o guarda municipal vai fazer? As pessoas estão querendo tirar a responsabilidade para o guarda ir para a rua, cara. Se a vagabundagem não respeita o policial armado de fuzil, vai respeitar um guarda? As pessoas estão trocando as coisas, nobre vereador. As pessoas têm que entender qual é a função da guarda. Entendeu? O centro de Búzios, há muito tempo, está caótico. Agora, não podemos deixar pessoas debater, porque quem alimenta o tráfico é o usuário. Se o usuário parar de usar, acabou, não vai ter tráfico. Aí você vê no centro de Búzios, em frente ao DPO, naquela Praça Santo Dumont, que todo mundo reclama com a gente, aquela coisa toda. Aí você vê um número pequeno da delegacia que poderia fazer o trabalho de investigação, a delegacia civil para fazer o trabalho de investigação e repassar a polícia militar para tomar a providência dela. Mas aí eles querem que a guarda municipal faça isso. Estão de brincadeira, não é esse tipo de cidade que vai discutir, não. Eu queria, só para ilustrar aos dois vereadores, que eu abri a oportunidade para que ambos pudessem pedir uma questão de ordem. A gente não pode entrar dentro de uma questão de ficar no embate dentro de uma questão de ordem. Então, para que a gente possa aí encerrar a sessão, existe um rito do regimento interno da casa para que a gente possa aí estabelecer e dar continuidade à sessão. Vossa Excelência ainda não pediu, Vossa Excelência não fez uso da tribuna em tema livre. Se Vossa Excelência preferir assim fazer o uso da tribuna. Não, só gostaria de ficar só registrado que esse ofício já foi encaminhado ao Executivo no ano de 2013. Tá ok? Ok, vereador. Obrigado. Pedir que isso conste na íntegra, na ata da sessão. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, esta presidência encerra a presente sessão. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.